Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha um dia incrível. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 8. Ontem nós nos emocionamos com a oração de Davi e com a profecia de Natã para ele. Nós tomamos posse daquela profecia, né? Que o Senhor nos tirou de lugares horríveis e está nos colocando em lugares maravilhosos e ainda vai nos colocar em lugares melhores, né? E agora vamos ver diversas vitórias de Davi, está escrito aqui. E esse capítulo também está escrito em 1 Crônicas. É bem pequenininho, tem 18 versículos. Vamos lá? Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder daquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Espera aí um pouquinho, o que ele fez? Espera aí um pouquinho. O que Davi fez? Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3. Para que ele mediu? Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Ele matou 2/3, vai ficar menos, né? Por que será que ele mediu com a corda? Será que tem alguma explicação? Os teólogos que estão aí assistindo o Toque de Clay nos ensinem. Mediu-os com uma corda. Não sei, gente. Procurarei saber depois. Mas ele matou 2/3 para ficarem menos, né? E o resto ele fez de escravos. Eles trabalhavam e pagavam impostos para ele. Então Davi atacou o rei de Zobá, Hadadezer, rei de Reob. Quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates, Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando somente 100 para carros. Olha, ele aleijou os cavalos. Espera um pouquinho. Davi prendeu 1.700 cavaleiros do rei lá daquela outra cidade, né? E 20.000 dos seus soldados ele prendeu. E ele aleijou os cavalos que puxavam os carros, para não puxar mais, né? É uma estratégia de guerra. Covarde, horrível. Mas é uma estratégia de guerra, né? Então, na guerra, deixando somente 100 para puxar os carros. E também para mostrar que a guerra está sendo vencida por Deus e não pelos cavalos, né? Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi matou 22.000 deles. Meu Deus! Davi era muito forte, né? Era muito guerreiro e ele tinha a presença de Deus com ele, né? Por isso também não eram os cavalos, a quantidade de coisas que fazia ele ganhar, era a obediência, era a presença de Deus, era as estratégias que o Senhor Deus dava para ele, né? Você vê que os sírios se juntaram com Hadadezer e mesmo assim Davi matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles, olha. Davi os dominou e eles lhe pagavam também impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares para onde ele ia. O Senhor Deus fez com que ele fosse vitorioso. O Senhor dava estratégia, o Senhor abençoou a vida de Davi, né? O Senhor também abençoa a nossa vida quando a gente é temente, quando a gente é humilde. A gente está lendo a história de Davi, a história é linda, a gente vê tanta coisa maravilhosa que Davi faz. E ele sempre humilde, ele sempre reconhece que ele é nada diante de Deus, ele sempre reconhece o poder soberano do Senhor, ele sempre rende louvores. Ontem nós vimos aquela oração linda dele orando pelos seus descendentes, pedindo ao Senhor que abençoe a sua geração, a sua descendência.
Davi era maravilhoso e Deus abençoando ele sempre. Ele era humano, ele é muito pecador. Nós sabemos a história toda dele, né? Se você não sabe toda, você vai saber, que a gente vai ler. Mas ele foi um homem bem pecador também, né? E como nós, né? Ele era um humano como nós, pessoa como nós, e mesmo assim o Senhor abençoava ele em todas as guerras que ele entrava. Em todos os problemas dele, o Senhor abençoava ele. O Senhor Deus fez Davi ser vitorioso em todos os lugares onde ele ia. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que ele usava e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betá e de Berotai, que eram governadas por Hadadezer. O rei Toi, da cidade de Umate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi, para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. Aqui mais uma vez a gente aprende que quando você for conversar com um homem importante, com uma pessoa importante, você tem que levar presentes. Quem fala isso é Salomão, lá não sei se foi em Provérbios ou em Eclesiastes, acho que é Provérbios, que ele fala que toda vez que você for conversar com uma pessoa importante, leve presentes, ele fala. Com certeza é um legado do pai dele, né? Um legado da geração passada, né? Aqui, ó, você vê. Jororão, ele lutava com Hadadezer e várias vezes ele perdia, porque eles eram guerreiros muito fortes. E quando ele ficou sabendo que Davi lutou e destruiu todo o exército, a primeira coisa que ele fez, mandou presentes para agradecer a Davi, né? Reconheceu o poderio de Davi, né? E que legal né? Que Salomão lá no outro parte lá, Salomão fala sobre isso. Então enviou seu filho Jororão. Peraí, aqui. Cadê, gente? Eu conversando e me perco. Também levou uma grande quantidade de bronze. O rei de Toi ficou sabendo que Davi tinha derrotado, então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi, para dar os parabéns e tal. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro, de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração do Senhor. Olha que coisa linda. Juntamente com a prata e com o ouro que ele havia tomado dos povos que ele havia conquistado. Vamos dar uma paradinha rapidinho aqui. Então, o rei Toi mandou seu filho Jorão lá para o rei Davi levar esses ouros, essas pratas, esses objetos. E eles tinham tomado lá de Hadadezer os escudos de ouro, várias peças que eles tinham pego os despojos ali. Davi não pegou para ele. Davi poderia ter enriquecido mais ainda com isso tudo, ele não fez. O que ele fez? Consagrou tudo ao Senhor. Ele consagrou, ó. Davi separou para serem usados na adoração do Senhor, juntamente com a prata e o ouro que ele havia tomado de todos os povos conquistados. Tudo que ele conquistava, ele consagrava ao Senhor. Era objeto santo, consagrado. E sabe o que eu vou dar um spoiler aqui, das futuras leituras? Todo esse ouro juntado, toda essa... é muito emocionante isso que eu vou falar. Tudo isso que Davi estava recebendo, estava ganhando, estava captando do inimigo, ele estava juntando ali para Salomão futuramente construir o templo do Senhor. Com todo esse ouro foi construído o templo do Senhor, todo esse ouro, prata, bronze, tudo isso que ele estava ganhando e pegando dos inimigos estava sendo acumulado para ser construído por Salomão lá na frente, por Salomão. Que história linda, né? E lá na frente também, não sei se foi Salomão que falou, mas eu acho que foi, que o Senhor tira do ímpio e dá para o justo. O Senhor tira do ímpio e dá para o justo. Carrega isso no seu coração. O Senhor tira do ímpio e dá para o justo. Seja justo, que o Senhor vai tirar do ímpio e vai te dar. Não tem como correr. O Senhor está tirando aqui, ó, o ouro, está recolhendo o ouro de todas as tribos ímpias. Davi está recolhendo, está juntando o ouro todinho e vai dar para o justo, vai construir o templo dele lá em Salomão, lá na frente. É lindo isso, né? Todo esse ouro, Davi consagrava ao Senhor, ele não enriquecia, ele não roubava para ele podia pegar tudo para ele, fazer cordão de ouro, coroa de ouro, vaso de ouro, tudo de ouro para ele, mas não, ele estava consagrando ao Senhor. Sem saber
sem nem imaginar, sem sonhar que um dia o filho dele, de uma relação absurda, ia fazer um templo de adoração ao Senhor. Ele não sabia. Quantas coisas você faz hoje e você nem sonha que vão ser usadas para adoração a Deus. Você nem imagina o que vai acontecer daqui décadas da sua vida, daqui décadas da sua morte. Você não sabe. Mas o Senhor já está preparando o caminho. O Senhor está contando a sua história. Sua história é um livro. Sua história é uma história que Deus está construindo. Você é uma pessoa especial que faz parte de uma história, né? Você é uma parte do livro da sua história. Igual Davi foi parte aqui da história. E é lindo demais. Se você começar a meditar nisso aqui, você viaja, você vai longe com essa história que é linda demais. Davi não sabia que ele estava recolhendo todo esse ouro para construir o templo lá, para o filho dele construir o templo décadas depois. Mas foi assim que foi. E a sua história é igual. A sua história é igual. Tudo que você está fazendo hoje, seja financeiramente, mentalmente, seja de legado de qualquer área, vai ser levado para frente. Então, seja uma boa pessoa, seja uma pessoa próspera, né? Você pode não ter vindo de uma família financeiramente boa, próspera, de todas as áreas, mas você pode formar uma família próspera a partir de você, em todas as áreas, não só financeira, né? Juntou o ouro, isso é, os edomitas, peraí, aqui. Vamos voltar. O rei Davi separou para serem usados na adoração do Senhor. Isso é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. E fez a mesma coisa com parte do que foi tirado pelo Hadadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou, depois de ter matado 18.000 edonitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom. Dominou o povo dali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ele ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruía, comandava o seu exército. Joabe é aquele que matou Abner porque matou seu irmão, aquela história toda. Mas Joabe agia, né, por impulso, por justiça própria, mas ele era muito fiel para Davi. Por isso ele continuou sendo o comandante do exército, mesmo tendo feito uma cagada lá no passado, né? As pessoas podem ser restauradas, mesmo que a gente cometa erros graves, a gente pode ser restaurado, né? O Senhor nos perdoa, principalmente agora, depois de Jesus, né? Agora sim, nós somos extremamente perdoados. Comandava o exército. Josafá, filho de Eliú, era o conselheiro do rei. Jadoque, filho de Atitute, e Abimeleque, filho de Abitar, eram sacerdotes, pessoas que trabalhavam ali, né? Seraías era escrivão é que contava as histórias, né? Tudo que acontecia, nós estamos lendo essas histórias porque esse rapaz estava escrevendo ali, né? Benaías, filho de Joiada, era chefe dos queratitas e dos pelatitas. Os filhos de Davi eram sacerdotes. Tá falando quem era quem, o que eles faziam. Era como se fosse hoje aqui, um grava, outro filma, outro escreve, outro mexe na mesa de som, outro na iluminação. Era tipo isso aqui, contextualizando para um podcast, por exemplo, para um vídeo de YouTube, sei lá. É isso que está falando aqui. Todo mundo tinha uma coisa. Um era o comandante do exército, o outro escrevia toda a história, o outro arquivava, o outro fazia isso, fazia aquilo. É só isso. Enfim, acabamos o capítulo 8 com essa história maravilhosa de que Davi fazia as coisas, ganhava, consagrava os ouros todos sem nem sonhar que estavam sendo acumulados para construir o templo do Senhor, para uma grande obra que era construir o templo de Israel, o templo, né, que ia guardar a presença de Deus, né, a arca lá em Israel. Foi destruído, né, futuramente. Quem está acompanhando aí, nós lemos Apocalipse lá no Spotify, né? Nós lemos Apocalipse só em leitura, sem vídeo. E hoje em dia, né, dizem que já está sendo, né, reconstruído, que tem pessoas já abordando, tem pessoas em vários lugares fazendo as peças para reconstruir o templo. E quando ele for reconstruído, o bicho vai pegar. Mas enfim, vai ser reconstruído em nome de Jesus. E nem sei, não vamos comentar sobre isso. Enfim,
Todo esse ouro acumulado vai ser construído, né, por Salomão. E tudo que você está acumulando, tudo que você está fazendo é legado para alguém da sua família. Se você não tem filhos, por exemplo, eu conheço muitas amigas, né? Minha irmã, por exemplo, não tem filho, mas tem sobrinhos. Minha irmã tem 4 sobrinhos, tem parentes, tem amigos, tem um legado, tem uma história que você vai deixar para alguém. Tem amigos, tem marido, tem esposa, tem familiares, tem vizinhos, tem pessoas que você vai deixar a sua história, o seu legado. E é isso que importa. Deixa um legado legal. Beijão no seu coração. Tchauzinho.